A opção por medicina, eu acho que, eu não tenho noção de quando foi, mas desde criança a ideia de ajudar pessoas, acho que sempre foi um mote meu. E a hematologia veio fundamentalmente por conta de ser uma especialidade que tem um campo de atuação muito amplo. Eu posso tanto fazer parte clínica, quanto banco de sangue. Então, foi uma especialidade que me atraiu pelo fato de ter um campo amplo de atuação dentro da medicina. Os grandes desafios, eu acho, da hemoterapia no Brasil e no mundo, acho que é basicamente oferecer e obter o melhor componente ou hemocomponente, componente sanguíneo para transfundir nos vários pacientes. Então, o desafio permanente de qualquer serviço, de qualquer banco de sangue, é conseguir sangue suficiente para atender os pacientes que precisam. Os pacientes oncohematológicos são pacientes que normalmente vão precisar, durante uma boa fase do seu tratamento, de transfusão não só de hemácias, que é o componente sanguíneo mais frequentemente transfundido, mas também de plaquetas. Então, ter um banco de sangue com um estoque adequado e o melhor produto para oferecer a esses pacientes é algo que auxilia não só a manter o bem-estar desse paciente durante o tratamento, mas auxilia em manter o cronograma e, eventualmente, fazer o tratamento ideal nesses pacientes para que eles atinjam, então, a melhora clínica. A transfusão de sangue é uma estratégia de tratamento que foi primeiramente descrita já no século XVIII. Mas sem sucesso. Foi só no início do século XX, com a descoberta dos grupos sanguíneos e com a melhora das técnicas ou a descoberta das técnicas de coleta e conservação do sangue fora do organismo, que ela se tornou uma estratégia de uso em larga escala no manejo de vários pacientes que necessitam de transfusão para melhorar a sua condição clínica. Paralelamente, então, à descoberta das técnicas para se conservar o sangue fora do organismo, o desenvolvimento de equipamentos e do conhecimento para que se pudesse separar o sangue nos seus diversos componentes também auxiliou para que a transfusão passasse a ser uma estratégia mais específica e mais direcionada. Assim, hoje nós temos a disponibilidade de componentes sanguíneos como concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, o plasma fresco e o crioprecipitado, conhecido com o termo genérico de hemocomponentes. Hoje, então, vamos mostrar um pouco de como é feito o fracionamento do sangue nos seus diversos componentes, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado, e mais do que isso, discutir ou mostrar o que nós temos atualmente de indicações do uso de cada um deles. Espero que você aproveite bastante e que seja útil para a sua vida prática. O ciclo do sangue começa com o recrutamento e a chegada do doador ao banco de sangue. Esse doador vai ser submetido a um questionário extenso, a um exame físico rápido e a um teste que é conhecido como teste de anemia para ver se ele pode fazer a doação sem que isso prejudique a sua saúde. O sangue doado passa então por uma série de exames imunohematológicos e sorológicos para garantirmos que ele não vai ter nenhum efeito indesejável no paciente e só então o componente obtido dessa doação é liberado para a transfusão. Essa transfusão, então, vai ser feita no momento em que você solicita o componente para o seu paciente e os exames, então, de compatibilidade são feitos para que o melhor componente seja selecionado para o paciente em questão. A bolsa de sangue coletada é fracionada para se obter os hemocomponentes que já foram mencionados no início da nossa aula. Então, concentrado de hemácias, plasma e plaquetas. Eu posso obter isso de duas formas, através de uma doação convencional, que é uma doação de sangue total, ou eu posso obter esses mesmos componentes através de uma doação automatizada, conhecida como aférese. Paralelamente ao fracionamento da bolsa de sangue doada,
As amostras do doador são enviadas para os laboratórios de sorologia e imunematologia para a realização dos testes que são obrigatórios pela legislação. Os testes para as agentes infecciosos transmissíveis por transfusão, então, são HIV, as hepatites B e C, sífilis, Chagas e HTLV 1 e 2. Além disso, se faz um teste qualitativo para a detecção de hemoglobinas anormais, né? E os testes imunematológicos incluem a tipagem ABO-RH e a pesquisa de anticorpos irregulares. Somente com o resultado de todos esses exames dentro do esperado ou resultados normais é que o hemocomponente será liberado para a transfusão. O fracionamento de uma bolsa de sangue é feito a partir da centrifugação da mesma, que faz com que os componentes sanguíneos sejam separados por diferença de densidade. Então, do elemento menos denso, que é o plasma, até o elemento mais denso, que é o concentrado de hemácias. O plasma, por sua vez, passa por um segundo processo de centrifugação para que seja, então, fracionado em concentrado de plaquetas ou plasma fresco congelado e, eventualmente, pode-se falar em plasma de 24 horas. E, por fim, esse plasma congelado dá origem ao que é conhecido como crioprecipitado. Em resumo, uma bolsa de sangue total origina de 3 a 4 hemocomponentes. Só para fixar, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. O hemocomponente mais frequentemente utilizado na prática transfusional é o concentrado de hemácias. Lembrando que ele é o responsável pelo transporte e a distribuição de oxigênio aos tecidos, e a sua transfusão está indicada no tratamento de anemias ou por um sangramento agudo ou quando eu tenho uma queda na produção da hemoglobina por alguma razão. O segundo componente utilizado com frequência também na nossa prática é o concentrado de plaquetas. Como nós sabemos, as plaquetas são responsáveis por controle de sangramentos, e a sua transfusão está indicada em situações em que eu tenho uma queda do número das plaquetas, ou quando eu tenho um sangramento agudo, ou ainda quando eu tenho um número normal, mas as plaquetas não estão funcionando adequadamente. O plasma fresco congelado, por sua vez, vem sendo cada vez menos utilizado. A sua indicação é fundamentalmente para repor fatores de coagulação. Em que situações mais frequentemente ainda utilizamos? Em pacientes que têm uma deficiência desses fatores. E por último, o crioprecipitado, que é uma fração do plasma fresco. Ele contém especificamente fibrinogênio e alguns fatores o fator de von Willebrand, que vem sendo cada vez mais substituídos por hemoderivados, ou seja, produtos comercialmente disponíveis que têm o mesmo poder terapêutico que o crioprecipitado e não traz os efeitos adversos associados à transfusão de qualquer hemocomponente, que vão ser objeto de uma outra aula. Vamos relembrar então que o hemocomponente só é liberado para a transfusão depois que todos os resultados dos testes sorológicos e imunematológicos estão prontos e normais. Quando você solicita a transfusão de um hemocomponente para o seu paciente, é necessário uma amostra de sangue do mesmo para que a seleção do hemocomponente seja feita da melhor forma possível. Para a transfusão do concentrado de hemácias é necessária então a tipagem sanguínea do paciente que vai receber a transfusão. Isso é conhecido como prova de compatibilidade, porque além da tipagem sanguínea do paciente, eu preciso testar uma amostra do paciente com a bolsa que eu vou selecionar para o mesmo. Então, esta rotina precisa ser repetida a cada 72 horas. Então, se você pedir uma transfusão para o seu paciente hoje e você necessitar de uma nova transfusão daqui a uma semana, mesmo que para o mesmo banco de sangue, mesmo que o paciente esteja internado, continue internado, é necessário a coleta de uma nova amostra para a repetição desses testes de acordo com o que preconiza a nossa legislação.
Para a transfusão dos componentes plasmáticos, então plasma fresco, plaquetas e crio precipitado, eu preciso de uma amostra do paciente na primeira transfusão para que eu conheça o tipo sanguíneo ABO e RH e libere o produto compatível para esse paciente. Diferentemente do concentrado de hemácias, nessa situação eu não faço o que é conhecido como prova cruzada ou prova de compatibilidade. Eu preciso apenas conhecer o tipo sanguíneo ABO e RH do paciente para que eu libere o produto compatível para o mesmo. Vale lembrar que o plasma fresco e o crio precipitado são hemocomponentes congelados. Então, quando você solicita, eu preciso de um tempo de pelo menos 1 hora para descongelar adequadamente esses produtos e para disponibilizá-los para a transfusão. A transfusão de qualquer hemocomponente, como qualquer procedimento terapêutico, não está isento de risco. Ainda hoje, quando um paciente recebe a notícia que precisa receber transfusão, o maior temor é adquirir algum agente infeccioso, por exemplo, HIV, hepatites B ou C, por causa da transfusão. Os testes laboratoriais que são feitos hoje no sangue doado minimizaram muito, reduziram drasticamente o risco de transmissão de qualquer um desses agentes por transfusão. E hoje esse risco residual é da ordem de 1 para 1 milhão, 2 milhões de transfusões feitas. Por outro lado, como já mencionei, existem outras reações associadas à transfusão que podem ser fatais e que têm uma frequência muito maior. Por exemplo, a sobrecarga volêmica, 1 para cada 100 transfusões, ou mesmo a insuficiência respiratória associada à transfusão, que tem uma incidência de 1 para cada 10 mil transfusões, ou ainda outras reações graves, como por exemplo, sangue errado no paciente errado, que pode levar a uma reação transfusional aguda com morte da ordem de 1 para 100 mil transfusões. Todo esse contexto, então, deve ser levado em consideração quando você faz a prescrição de um hemocomponente para o seu paciente. Devemos lembrar que o sangue ou os seus hemocomponentes são recursos limitados, pois eu dependo da boa vontade de um doador e esse sangue tem um tempo limitado de estocagem. Além disso, a tendência mundial tem sido cada vez mais ser cauteloso e criterioso na indicação dos diferentes hemocomponentes. Para finalizar essa aula, vamos mencionar alguns procedimentos adicionais feitos em hemocomponentes de acordo com a condição clínica do seu paciente. Vamos falar de filtração, de alicotagem, de lavagem e de irradiação de hemocomponentes. A filtração, também conhecida como deleucotização, remove leucócitos presentes nos concentrados de hemácias e nos concentrados de plaquetas. O plasma fresco e o crio precipitado não necessitam de filtração, pois não contém células. Um concentrado de hemácias filtrado ou deleucotizado deve conter menos do que 5 × 10⁶ leucócitos no final. E uma plaqueta por aférese também. A indicação de hemocomponentes filtrados ou deleucotizados engloba 4 condições ou situações clínicas. A primeira é o paciente que já está em regime de transfusão crônica e que já apresentou uma reação transfusional prévia. A segunda são os pacientes imunossuprimidos, então pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos ou transplante de medula óssea. A terceira é o paciente que vai ser submetido a um transplante de órgão sólido ou transplante de medula óssea para se evitar a aloimunização leucocitária. E a quarta é a condição, o recém-nascido de baixo peso ou quando eu quero evitar a transmissão de citomegalovírus ao paciente imunossuprimido. Então, engloba não só o recém-nascido, mas também os pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos e ou transplante de medula óssea. A indicação de componentes irradiados tem como propósito primordial a prevenção da doença enxerto contra hospedeiro associada às transfusões.
Os pacientes que são mais suscetíveis a essa complicação são os pacientes também imunossuprimidos, seja porque foram submetidos a um transplante de medula óssea ou porque são portadores de imunodeficiências congênitas graves. Não podemos esquecer também os recém-nascidos e as transfusões intrauterinas. Um outro aspecto que vale lembrar é que um componente doado por um doador que seja parente em primeiro ou segundo grau de quem vai receber a transfusão deve ser irradiado, por conta da similaridade HLA que pode acontecer e que predispõe à ocorrência desta complicação que é bastante grave. A indicação de hemocomponentes lavados hoje se restringe a uso em pacientes que já tiveram uma reação alérgica de moderada a grave em transfusões anteriores e que não melhoraram com o uso de pré-medicação ou mesmo a redução de plasma do componente transfundido. Vale lembrar que todo hemocomponente lavado tem um tempo de validade menor do que o habitual. Ou seja, independentemente do tempo de estocagem desse produto, no momento em que se lava o produto, o mesmo deve ser transfundido no máximo em até 24 horas pós-procedimento. O último procedimento que eu vou mencionar é a alicotagem de hemocomponentes, que pode ser utilizada para transfusão em recém-nascidos ou crianças, ou mesmo quando um paciente adulto tem restrição de volume e, portanto, deve receber uma bolsa de sangue fracionada para evitar complicações clínicas associadas à transfusão. Nessa aula vimos então o ciclo do sangue e as suas várias etapas, que vão desde a coleta e o fracionamento do sangue nos seus diversos hemocomponentes, os tipos de hemocomponentes e a rotina para selecionar e liberar o hemocomponente para a transfusão, além de procedimentos especiais ou adicionais feitos de acordo com a condição clínica de cada paciente, com o objetivo de minimizar a chance de ocorrência de reações adversas associadas à transfusão. Então, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e que seja útil na sua prática clínica para te auxiliar na seleção do melhor hemocomponente para o seu paciente.